Queridos amigos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez com todos vocês ao vivo aqui na nossa Rádio Promessa FM. E hoje, segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, nós estaremos continuando com o nosso estudo da profecia sobre as guerras proféticas que estão para acontecer neste mundo e que estão já profetizadas na Bíblia há milhares de anos. Há milhares de anos o homem não se deu conta que tudo aquilo que ele tem assistido hoje na televisão já foi escrito na Bíblia Sagrada há milhares de anos. E agora ele está se dando conta de que ele precisa voltar a buscar a Deus. Ele precisa olhar para Deus, ele precisa colocar os seus ouvidos e olhos e coração em Deus. Porque Deus, ele diz qual será o destino deste mundo. Deus, ele fala claramente. Ele não usa meias palavras. Deus, ao contrário de que muitos pensam, ele não usa uma linguagem figurativa ou uma linguagem que as pessoas não consigam entender. Deus não fala conosco através de enigmas. Ele fala claramente. O homem que complica as coisas e que não consegue, por causa do seu orgulho e por causa da sua falta de humildade em aceitar o que Deus diz, o homem quer corromper as palavras de Deus. O homem, ele tenta de todas as formas mudar o sentido do que Deus fala claramente. Se nós ouvimos o que Deus nos diz, nós vamos nos dar bem. Você vai se dar bem. E a intenção do nosso estudo, falando sobre as profecias, esse amigo que ele fala, missionário Hélio Giroto, que nós temos aí o nosso canal no YouTube, procure aí pelo nosso nome, para que você acompanhe os nossos vídeos, que nós durante muitos anos temos ensinado detalhadamente, procurando esclarecer da melhor forma possível, com muita oração, com muito estudo, e tentando transmitir isso para todas as pessoas, para que todas as pessoas consigam entender o que as profecias estão dizendo, e que a hora chegou, a hora chegou, a hora do fim está muito próxima. Nós não estamos nem sequer há muitos anos, há muitas décadas do fim. Nós estamos, mas muito próximos disso tudo acontecer. Aliás, esses dias me comentaram sobre uma notícia de que a tecnologia está avançando demais. E me fizeram uma pergunta se eu acho que esse avanço da tecnologia ele vai estar a serviço do anticristo. E pelo que eu entendo, e nós vamos depois em outras mensagens, em outros vídeos, detalhar isso de uma maneira muito clara para você, muito clara, usando a palavra de Deus. Não notícias, não nada disso. Nós vamos estar usando como estamos mostrando para você, mostrando na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras, nas profecias que realmente são seguras, nas profecias que realmente são confiáveis, a Bíblia Sagrada. Inclusive, se você, querido amigo, não tem uma Bíblia em casa, procure comprar uma Bíblia. Procure adquirir uma Bíblia, vá até uma livraria. Eu aconselho, como evangélico desde os meus 9 anos de idade, eu aconselho que você vá a uma livraria evangélica e lá você procure conversar e pedir uma orientação. Me mostre uma Bíblia, eu quero comprar uma Bíblia, eu quero adquirir uma Bíblia, eu quero começar a acompanhar esses estudos. Eu aconselho você a fazer isso. Se você já tem uma Bíblia, então, graças a Deus, você não deve deixá-la como se fosse um enfeite no livreiro, na estante da sua casa, mas começar a lê-la. Eu, inclusive, peço que você não use as Bíblias de celular, só
quando você for procurar outras passagens, mas use a Bíblia, livro físico, para você ler as páginas, para você grifar ali, para você fazer uma marca ali, principalmente nos versículos que são mais relevantes no seu entendimento e naquilo que você está aprendendo. Muito bem. Uma pessoa me perguntou se o que eu acho sobre a tecnologia a serviço da besta do Apocalipse. Muito bem, eu creio que o fim está chegando mais rápido do que o avanço da tecnologia. Eu creio que o fim vai chegar mais rápido do que o avanço da tecnologia. A tecnologia está avançando muito, mas o anticristo chega primeiro que a tecnologia. Você pode ter certeza. Porque existem tecnologias que até que essa tecnologia possa ser implementada no mundo inteiro, levaria no mínimo 50, 70 anos. E eu não creio que Jesus demore tudo isso de tempo para arrebatar a igreja. Então o anticristo não vai levar ainda 50 anos para se manifestar. Porque ele já está no mundo. Ele não vai levar a besta do Apocalipse, melhor dizendo, a besta do Apocalipse não vai levar 70 anos para se manifestar. Ele vai se manifestar logo. Eu não duvido que em menos de 10 anos isso já aconteça. Eu estou ainda chutando alto, eu estou arredondando para muito, para mais, para bem mais. Porque essas tecnologias que estão sendo ditas, essas tecnologias que estão falando na televisão, que algumas pessoas estão comentando por aí na internet, até que essa tecnologia seja aceita pelo mundo inteiro, isso levaria décadas, mas muitas décadas mesmo. Então haveria, mesmo que fosse uma ordem ditatorial de algum governo, ou de todos os governos do mundo, haveriam rebeliões, haveria o povo lutando contra isso. Não é uma coisa que se implementa do dia para a noite. Não é uma coisa que se fabrica a larga escala em menos de 3, 4 anos. Então, até que essas coisas comecem a ser fabricadas, até que essas coisas comecem a ser aceitas, até que essas coisas comecem a ser implantadas, levaria muitos anos. Então, a tecnologia, sim, está avançando. Porém, o anticristo, ou melhor, a besta do Apocalipse, não usará. Preste muita atenção, depois eu explico em outras mensagens e você vai entender exatamente, você vai entender e dar razão ao que eu estou falando agora. Isso é só uma introdução, mas é uma palavra para você se tranquilizar, para que quando você ouça essas notícias de tecnologia, você já não se desespere e não comece a achar que isso vai começar a acontecer no dia de amanhã. Essa tecnologia, por mais rápido que esteja o mundo tecnológico avançando, o anticristo, ele virá antes dessa tecnologia. E antes que ele venha, o Senhor Jesus já terá levado a igreja deste mundo para o esconderijo. Nós estamos lendo no livro de Sofonias, o profeta Sofonias, nós estamos lendo justamente sobre a guerra final que haverá entre Israel e a Palestina. E está havendo nesses dias, começou na semana passada, estamos em maio de 2021, um conflito terrível, um dos piores conflitos entre Israel e a Palestina. Nós estamos vendo isso com os nossos olhos. Porém, não é exatamente esse conflito o cumprimento do que Sofonias diz no capítulo 2. Porque quando Sofonias diz que Gaza, a faixa de Gaza, as cidades que estão na Palestina serão completamente esvaziadas,
Deus, ele diz, eu destruirei essa terra, a terra que está ali na Palestina, e não haverá morador mais nenhum, já não haverá mais moradores ali. Então, toda aquela terra haverá uma guerra sangrenta entre Israel e Palestina, e não haverá pessoas que vão se intrometer nessa guerra. A Bíblia diz isso. Será uma guerra apenas entre eles. Israel vai vencer essa guerra. Israel vencerá esta guerra. Sofonias, no capítulo 2, está dizendo isso. Porém, essa guerra está profetizada que vai acontecer justamente, ou melhor, imediatamente após sermos escondidos, após algumas pessoas de toda a terra, diz a palavra de Deus, que buscarão a Deus e que buscam a justiça de Deus, mas que pertence a toda a terra, elas serão escondidas. Elas não vão se esconder, não. Elas não vão se esconder a si mesmas. Elas serão escondidas. E nós vamos falar hoje onde essas pessoas estarão escondidas. Porque no mundo todo não haverá onde se esconder da ira de Deus. Porque vai cair a ira de Deus, o tempo chamado ira de Deus, vai cair sobre todos os moradores de toda a terra. Então não haveria lugar na terra para esconder milhões de pessoas de todas as nações, de praticamente todas as nações, que são fiéis a Deus. Então nós não podemos imaginar que no Brasil, até sim, no Brasil, haveriam lugares, por ser um país tão grande, de que as pessoas pudessem se esconder na mata, na Amazônia, na Mata Atlântica. Porém, você imagine países pequenos, imagine países da Europa, você imagine nos Estados Unidos, você imagina em países dos mais diversos, na África, no Oriente Médio, você imagine na China, você imagina no Japão. Então não haveria lugar nesse mundo para esconder todas essas pessoas. Não haveria. Essas pessoas serão escondidas pelo próprio Deus. Eu vou abrir para você aqui para que você entenda o Salmo número 27, no Salmo 27, a partir do versículo 5. Olha o que diz Davi, ele profetizando exatamente sobre esse esconderijo. Davi, capítulo 27 de Salmos, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para você: pois no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão. O Senhor me esconderá no seu pavilhão. Isso aqui é uma profecia. No dia da adversidade me esconderá o Senhor no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Eu estou lendo aqui a melhor tradução que eu considero que é justamente a Almeida Corrigida Fiel. Esse é o nome da melhor tradução. Aliás, eu tenho um testemunho pessoal para dar, que durante muitos anos nós temos estudado profecias, mas muitos anos mesmo. Porém, a partir do momento que eu comecei a adotar somente essa, quase que somente, 90% do meu tempo que eu leio a Bíblia agora, eu leio esta tradução. A tradução é essa, Almeida Corrigida Fiel. Então a maioria do meu tempo eu leio essa. A partir do momento, isso é um testemunho pessoal que eu dou, e até uma recomendação a você que procura uma Bíblia para ler. Uma só não, porque às vezes você necessita de várias. Eu estou aqui, nesse momento, aqui com 4 Bíblias abertas aqui diante de mim. Mas a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, a Almeida Corrigida Fiel, esta tradução, que é de texto receptus, outro dia eu explico o que significa isso, mas o meu entendimento sobre escatologia, sobre profecia, sobre o fim dos tempos, ele se abriu muito mais. Ele se expandiu
tremendamente. É um testemunho que eu dou a você. Mas existe uma tradução desse mesmo versículo que eu estou lendo a Almeida Corrigida Fiel, capítulo 27 de Salmos, no versículo 5. Mas na Almeida Atualizada, ele diz o seguinte, nesse mesmo versículo: no dia da adversidade, ele me ocultará, Deus me ocultará no seu pavilhão, no recôndito, ou no esconderijo, ou no oculto, do seu tabernáculo, me acolherá e elevar-me-á, ele vai me elevar sobre uma rocha. Então existe uma palavra aqui que não foi observada pelos tradutores da Almeida Corrigida Fiel, mas que está aqui na Almeida Atualizada. Elevar-me-á é o verbo rum do hebraico, a referência é a H7311. H7311. Então aqui Davi está dizendo o seguinte, do dicionário Strong, me perdoe que eu não tenha dito, do dicionário Strong a referência é H7311, você pode procurar aí em bíblias de estudo, onde você faz aí a exegese mais avançada da palavra. Então quando Davi escreve esse versículo, ele diz onde Deus esconderia. Ele fala que no dia da adversidade, ou seja, no dia da ira, no dia da adversidade, Deus me esconderá no seu pavilhão, no esconderijo do seu tabernáculo, me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Então aqui na tradução Almeida Corrigida Fiel está escrito, ele vai me pôr-me-á sobre uma rocha. Porém a tradução, neste caso, da Almeida Atualizada, está mais próximo do que Davi disse, porque ele usou a palavra que Deus vai me elevar. Quando nós observamos que verbo é esse que Davi escreveu, que Deus usou Davi para escrever as sagradas escrituras, pois toda a escritura é inspirada por Deus, tudo que foi escrito é inspirado por Deus, então diz o seguinte, esse verbo significa erguer, levantar, estar alto, ser elevado, ser erguido, estar colocado no alto, ser elevado. Olha só que maravilha! Erguer, exaltar, levantar, recolher, erigir, erguer e apresentar uma oferta, remover, ser abolido e ser retirado. E ser retirado. Retirado para onde? Para o alto. Quando Davi ele explica exatamente o que Sofonias e Isaías disseram, quando eles dizem que Deus esconderia a eles, então Davi ele entra em mais detalhes dizendo onde Deus esconderá. Não seremos nós que vamos nos esconder, mas Deus nos esconderá. As pessoas que ficarem para a tribulação de 7 anos, elas sim procurarão se esconder. Elas vão tentar se esconder nas montanhas, nas cavernas, elas vão correr das cidades grandes, elas vão fugir das cidades grandes, elas vão para o meio do mato, eles vão tentar se esconder nas covas, nas montanhas, mas eles não estarão seguros, porque lá a ira de Deus vai alcançar a todos eles, ninguém vai conseguir fugir, ninguém vai se esconder neste mundo. Davi ele diz onde é que esse esconderijo fica. Davi ele diz que no dia da adversidade Deus me ocultará, ele vai me esconder. A mesma palavra que Sofonias diz no capítulo 2, a mesma palavra que Isaías diz, também Isaías fala a mesma coisa, quando ele diz que Deus, até que a ira passe, ele vai nos esconder em Isaías 26, versículo 20. Você pode ler isso na sua Bíblia também. Então são profecias que são repetidas no Antigo Testamento. Aliás, o nome Sofonias, o nome do profeta, significa exatamente o Senhor me escondeu. O Senhor me escondeu. Deus usou um homem chamado o Senhor me escondeu para falar que Deus esconderia o seu povo. Deus usa Isaías para fazer a mesma profecia e falar quando vai ser antes que a ira comece.
Davi também fala a mesma coisa, que no dia da adversidade Deus, no dia da ira, no dia da adversidade, Deus vai me esconder no seu pavilhão. Onde é que é o pavilhão de Deus? Será que é um lugar na terra? Será que é um lugar, que lugar é esse que vai caber milhões e milhões e milhões de pessoas arrebatadas, de pessoas escondidas? Não haverá esse lugar na terra. Não pode haver esse lugar na terra, porque a ira de Deus vai cair sobre todos os que vivam na terra. Então não haverá lugar para se esconder na terra, mas Ele vai me levantar, Ele vai me retirar da terra, Ele vai me colocar sobre uma rocha alta, Ele vai me elevar. O verbo rum, melhor dizendo, ele significa exatamente isso. Ser exaltado, ser elevado, ser retirado, ser abolido, ser removido, ser erguido. Então o esconderijo é para cima, o esconderijo é para o alto, porque se Deus vai me levar para o esconderijo, Ele vai me erguer, é porque esse esconderijo está acima da terra. No capítulo 30 de Salmos, capítulo 31, no 31 ele fala de novo, ele diz o seguinte: tu os esconderás no secreto da tua presença, na presença de Deus nós estaremos. Dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Então aqui está dizendo exatamente tu, Deus vai esconder. Então quando acontecerá esse momento em que serão escondidas as pessoas fiéis a Deus? Será antes da ira. Nós vimos isso em todas as outras mensagens dessa semana passada. Entre na playlist do YouTube que você vai ver no nosso canal, você vai ver os últimos vídeos meus, esse amigo que lhes fala, Hélio Giroto, procure pelo meu nome. No nosso canal, nas últimas mensagens, nós estamos explicando, e aliás, essa semana eu lanço um vídeo mais completo ainda, explicando desde o começo. As pessoas que ainda dizem que não entendem nada sobre profecia, até elas vão entender claramente, porque nós estaremos lançando uma mensagem nova, uma mensagem que vai explicar todos os detalhes. Você vai estar completamente nivelado nesse sentido com as pessoas que já têm mais conhecimento. Então não perca essa semana. Mas nós já vínhamos falando que Deus vai esconder, serão escondidas as pessoas antes da ira. Hoje nós estamos falando que essas pessoas, por quem elas serão escondidas? Essas pessoas, elas serão escondidas por Deus. Será Deus mesmo quem as vai esconder. Como elas serão escondidas? Não são elas que serão escondidas, Deus as vai esconder. E onde essas pessoas vão ser escondidas? No pavilhão, na presença de Deus. É um pavilhão que Deus tem. E quando Deus leve elas para ser escondidas, Davi diz isso, no dia da adversidade isso vai acontecer. Quando esse dia comece, quando esse dia esteja para estourar, Deus ele vai esconder o seu povo, e ele usa a palavra que eles vão ser levados para cima, retirados. Essa rocha que é o lugar, o pavilhão que Deus vai esconder, e que Isaías diz que até que passe a ira, elas estarão escondidas, essas pessoas. Ou seja, quando acabe, até que passe a ira. Então, quando acabar a ira, essas pessoas sairão do esconderijo e voltarão a aparecer. Elas voltarão com Jesus. Como diz Zacarias, que ele via o Senhor voltando com todos os seus santos. Todos os seus santos estavam voltando com ele. Voltando de onde? Voltando do esconderijo. Voltando do esconderijo, junto com ele. Diz lá no livro de Zacarias, vou até dar para você aqui a passagem exatamente para que nós não deixemos aí nenhum cabo solto. Então aqui está Zacarias 14, versículo 5. Zacarias 14, versículo 5. Então virá o Senhor meu Deus, aqui ele estava falando antes que ele vai chegar no Monte das Oliveiras,
vai voltar para o Monte das Oliveiras, e no 5 diz: então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, todos os santos. Nenhum vai estar na terra, todos vão estar vindo com ele. Vindo de onde? Vindo do céu. Vindo de onde? Vindo do esconderijo, do esconderijo elevado. Davi disse onde é esse esconderijo. Davi também, ele diz lá no Salmo 91, que muitos acreditam que nem foi Davi que escreveu, mas foi Moisés. Mas diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita esse esconderijo, que foi tão falado no Antigo Testamento, é o lugar onde Jesus diz que ele vai poupar, ele poupará da hora da tribulação, da hora da provação, que há de vir sobre todos os que habitam sobre toda a face da terra. Muito bem, meus queridos, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, você guardasse essas palavras no seu coração, porque isso é muito forte. Deus está para levar com ele aquelas pessoas que realmente estejam se consertando, que se consertem, melhor dizendo, que consertem a sua vida, o seu coração. Sim, todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas, todos nós cometemos erros, todos nós tivemos um passado horrível. Todos nós, não é só você, não é só o seu amigo, não é só a sua família, não são apenas aqueles que fizeram coisas piores, mas todas as pessoas pecaram, todos nós estamos incluídos no meio daqueles que precisam ser salvos, todos nós. Então todos nós precisamos buscar a Deus com humildade, com sinceridade, com desejo de mudança, com desejo em oração, pedindo a Deus: meu Deus, aquilo que eu não consiga fazer, que o Senhor me ajude a fazer, me ajude a realizar aquilo que eu não posso. Tem coisas que eu posso decidir com a minha própria força de vontade, mas tem coisas que o ser humano por si mesmo ele não consegue deixar, ele não consegue parar de fazer. Então somente uma obra do Espírito Santo, somente Deus. Mas para que Deus faça isso, ele precisa que você solicite isso dele. Você tem que solicitar, buscar a Deus exatamente isso, solicitar dele. Não querer se virar sozinho. Porque se você consegue se salvar sozinho, então não precisaria de Salvador. Não precisaria de Salvador. Se Jesus é o Salvador, é porque nós não conseguimos nos salvar a si mesmos. Nenhum homem pode fazer isso. Nós estamos tão perdidos, nós ficamos tão perdidos, que é impossível nós acharmos o caminho de volta. A não ser que você olhe para cima e diga: meu Deus, me salva. Espírito Santo, Senhor Jesus, venha me salvar. Venha me dar a força que eu não tenho. Venha me dar a condição que eu não tenho para resistir o mal, para resistir às propostas indecentes, para fazer o que é correto. Eu não consigo fazer o que é correto, mas que o Senhor me ajude. E isso em oração, e isso congregando. Busque uma igreja que ora, uma igreja que as pessoas vão no culto e oram. Durante uma boa parte do culto, elas oram em conjunto, você ouve a oração, porque há pessoas que ainda não sabem, talvez, orar. Elas não têm tanta liberdade, elas não têm tanta intimidade. Então, é preciso que você seja acompanhado, que alguém ore, que você esteja ali escutando, ouvindo, observando. Aquilo vai fazendo bem para você. Aquilo vai mexendo com a sua alma, vai mexendo com o seu coração. Quando você sai dali, você sempre sai diferente. Quando termina um culto e você volta para casa ou vai para o seu trabalho, sempre você vai sair diferente, sempre você vai sair melhor. Sempre, ainda que você não perceba, mas Deus vai fazendo a obra no seu coração, assim como o oleiro, ele mexe com aquele vaso e vai mudando o vaso.
O vaso era feio, mas o oleiro vai e coloca as mãos no vaso. O vaso tem que deixar, ele tem que pedir: coloca as tuas mãos em mim. Põe as tuas mãos em mim, muda o meu coração, muda a minha maneira de olhar, de falar, de pensar, de agir, de reagir. Muda o meu jeito de ser dentro de casa, no trabalho, na rua, na escola, na universidade. Muda a minha maneira de ser. Quando eu esteja com meus amigos ou não, quando eu esteja sozinho, quando ninguém me veja. É isso que é preciso ser feito. Amanhã nós estaremos, nessa terça-feira que vem, amanhã nós estaremos falando sobre um tema extremamente importante. Um tema que ele trata da guerra que está profetizada também na Bíblia sobre Gog e Magog. Então amanhã nós vamos falar se essa guerra que vai acontecer, essa última guerra, que não se pode duvidar que esses conflitos que estão acontecendo hoje, nesse mês de maio, entre Israel e Palestina, isso pode aumentar e chegar ao ponto de se tornar essa guerra que diz a palavra de Deus, a guerra final entre Israel e Palestina. Porém, muitas pessoas estão com essa dúvida se essa guerra de Israel e Palestina vai ser a mesma ou vai ser o estopim da guerra entre Israel e Gog e Magog. A invasão da potência ao norte de Israel, que está profetizada, a potência ao extremo norte de Israel, que descerá do norte contra Israel. Muitas pessoas, mas a grande maioria dos estudiosos, eles falam que essa potência vai ser a Rússia e a Turquia. Nós vamos falar disso amanhã, não perca, amanhã, terça-feira, 21h, ao vivo, aqui na Rádio Promessa FM, www.jesus24horas.com. Entre nesse site, aí você baixa o nosso aplicativo, escute a nossa programação. E eu peço a você, se você gostou do vídeo e quer que ele chegue a mais pessoas, curta o vídeo e compartilhe, porque se você não compartilhar o vídeo, o Google não vai fazer isso. O YouTube não vai levar esse vídeo para outras pessoas assistirem. E existe muita gente que precisa ouvir essa mensagem. E você pode ajudar nisso. Compartilhe aí na sua rede social e eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Até amanhã. Fiquem todos na paz, fiquem todos na bênção e até a próxima. Os verdadeiros adoradores do teu nome, nada mais nos importa senão declarar o teu domínio sobre as nossas vidas. Cristo